cidade. Às 12 horas mais 11 minutos, estou aqui com o Maciel, né, que representa o projeto Catavento. Maciel, tivemos aí uma bastante ação aí importante, uma campanha onde envolveu bastante ações, né, de conscientização à população itanguense sobre o trabalho infantil em nosso município. O projeto Catavento não ficou para trás, né? Se engajou mesmo nessas ações. Você ficou feliz aí com os resultados, né, dessas campanhas? Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a toda a população de Lagoa de Itaenga. É sempre uma satisfação, né, estarmos mais uma vez aqui representando o projeto Catavento, que tem desenvolvido algumas atividades aqui no município de Lagoa de Itaenga, um público-alvo que é crianças e adolescentes em situação ou sobre ameaça de trabalho infantil. E hoje, sendo 12 de junho, a gente não poderia de forma alguma deixar passar despercebido essa data. A gente sabe que hoje é Dia dos Namorados, mas coincidentemente 12 de junho também é dia de combate e erradicação do trabalho infantil. É fundamental que a gente esteja inteirado sobre o que é de fato trabalho infantil, o que venha a passar a ser de fato trabalho infantil. E o projeto Catavento desenvolveu, como o Júlio já falou, algumas ações. Vem desenvolvendo durante todo o ano, mas esse período a gente massifica as ações por conta do 12 de junho, referente ao Dia Mundial e Nacional de Combate e Erradicação do Trabalho Infantil. Estivemos na feira fazendo busca ativa semana passada, onde nós já tivemos resultados dessa busca ativa, crianças e adolescentes que passaram a ser inseridos, e o importante é o reconhecimento dos pais. Os pais estão reconhecendo que, de fato, aquela vivência daquelas crianças em situação de trabalho infantil não pode acontecer. Então, fizemos a busca ativa. Esta semana, quarta-feira, tivemos agraciando alguns comerciantes, alguns empresários aqui em Lagoa de Itaenga, pequenos empresários, com um selo produzido pelo projeto Catavento, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, tudo pela vistoria do Ministério Público do Trabalho, e recebendo a aprovação, nós podemos agraciar alguns comerciantes com o selo de empresa nota 10. Aqui não permitimos trabalho infantil e somos contra qualquer tipo de violência envolvendo crianças e adolescentes. E a gente vê aí os comerciantes satisfeitos com essa e outras tantas iniciativas, que não só o projeto Catavento, como também toda a população de Lagoa de Itaenga tem se engajado nessas ações de combate à exploração do trabalho infantil no nosso município. Estamos hoje conversando com o Maciel, que é coordenador do projeto social Catavento aqui de Lagoa de Itaenga. A população tem aderido, Maciel, além desses comerciantes que você tem citado, a população em si tem aderido a essas ações, né? Tem buscado ao menos, né, estar ali prestando atenção nas mensagens que vocês buscavam levar através de mensagens, palestras para a população presente? Sim, Júlio. Inclusive, hoje pela manhã nós estávamos ali de forma virtual, através de aplicativo, conversando com os alunos da escola Arca do Saber, não é isso? E é importante porque há uma interação mesmo no momento de pandemia, até porque o tema deste ano da campanha de combate e erradicação, sugerido pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, que é Covid-19. Hoje, mais do que nunca, protejamos nossas crianças do trabalho infantil. Então esse é um tema bastante sugestivo. A gente sabe que há bloqueios, infelizmente, por conta da expansão da pandemia, mas isso não impede de alcançar esses públicos, que são alunos, os pais em casa, porque na medida em que os alunos estavam escutando e visualizando o que estava sendo apresentado para ele, os pais também estavam acompanhando. Então, de certa forma, a gente procura atender, mesmo no cenário de pandemia, porque a gente tem 3 cenários. Nós temos um cenário pré-pandemia, nós temos um cenário pandêmico e temos um cenário pós-pandemia.
em se tratando de trabalho infantil, antes da pandemia, nós tínhamos, a nível nacional, cerca de 2,5 milhões de crianças ainda em situação de trabalho infantil. E o Brasil tem esse débito com a OIT, com a Organização Internacional do Trabalho, porque nós assumimos um compromisso de erradicar toda e qualquer situação de trabalho infantil até o ano de 2025. 2020 já era para termos extinguido o trabalho infantil no Brasil e no mundo, mas infelizmente nós caímos em um cenário bastante complicado, aonde as crianças e adolescentes que foram afastadas do trabalho infantil correm sério risco de voltar. Algumas regressaram ao trabalho infantil por conta do fator econômico, que tem sido afetado nesse cenário de pandemia. Por isso, a solidariedade, mais do que nunca nesse contexto, ela é fundamental. Nós nos tornamos, não só a nível de Brasil, mas a nível mundial, mais solidários nesse cenário de pandemia. E o que vai surtir efeito é que após esse cenário de pandemia, essa solidariedade continue. E principalmente no que se refere à erradicação do trabalho infantil. É aquela questão, nós vamos lhe ajudar, porém o seu filho ele não vai poder estar em situação de trabalho infantil. Nós vamos lhe ajudar de forma financeira, o Estado, nós vamos lhe ajudar de forma a suprir a necessidade através de alimentação, a população e também o Estado, porque não deixa de ser também dever do Estado, mas nós precisamos que você não permita que o seu filho, aquele que está sob a sua tutela, não ingresse no trabalho infantil. Então são ações como essas que a gente vem desenvolvendo. Nós somos uma partícula, nós estamos aqui em Lagoa de Itaenga como uma partícula, mas se, como diz o artigo 222 da Constituição Federal, se a família, a sociedade e o Estado fizer a sua parte, nós conseguiremos erradicar sim o trabalho infantil e conseguimos entrar no ranking aí de país com um índice de trabalho infantil lá embaixo. Seu Mariano, Dona Zezinha, nesse momento estão acompanhando a gente e querem que você, Maciel, também o nosso amigo convidado aqui também, fale de uma maneira clara do que vocês estão a falar, qual a real mensagem de trabalho infantil. Aí eles querem também ali, questionam, olha, meu filho Joãozinho, minha filha Mariinha, fazem aqui na minha casa, lavam a casa comigo, fazem algum tipo de comida, fazem algum serviço dentro do lar. Isso aí é trabalho infantil? Boa tarde, Júlio, e boa tarde a todos os ouvintes, também meu companheiro Maciel que está aqui ao lado. Estou aqui enquanto conselheiro de Direito, representando o Condica e também a Associação Conexão Social, que juntamente com o projeto Catavento tem trabalhado e enfocado muito essa questão da exploração do trabalho infantil, né? Então estamos aí, hoje a equipe estava com panfletagem nas ruas. Durante a semana abordamos também sobre a questão de a gravação de vídeos de pessoas da comunidade e também participantes da associação que puderam dar aí o seu aval a respeito desse tema. Consoante essa pergunta que você fez, é importante salientar que a questão da ajuda no trabalho doméstico, a princípio ela não pode ser encarada como exploração e abuso do trabalho infantil. Por que eu digo a princípio? Na maneira e à medida que eu faço isso de uma maneira punitiva, aí as coisas já mudam de cenário, né? E muitos também pais podem estar se questionando, será que o meu filho não pode fazer nada em casa, não pode me ajudar nisso ou naquilo, ele apenas tem que estudar, tem que apenas participar das programações sociais, desses projetos que surgem em Lagoa de Itaenga? Será que a gente não está também ali querendo tornar o adolescente, a criança, em pessoas futuramente que poderão não ter nenhum interesse em contribuir com a família em casa, em contribuir com o município, o país? Veja bem, esse ponto que você tocou é muito importante porque eu posso muito bem estar formando um cidadão e prepará-lo para enfrentar a sociedade sem que eu possa explorar essa questão do trabalho infantil. De que maneira eu posso fazer isso? Eu posso delegar a esse juvenil, a essa criança ou adolescente algumas atividades
que vão de encontro ao cotidiano da vida familiar e que não seja enquadrado nesse sistema de trabalho e exploração infantil. Por quê? Vou citar aqui alguns exemplos. A questão da própria criança ou adolescente ao chegar da escola, né? Então, delegar para ela tarefas e funções a respeito de, você sabe bem o lugar de guardar seus sapatos, dobre bem a sua roupa, guarde seus brinquedos, execute sua tarefa de casa, enfim. Então, alguma dessas ações, alguma dessas medidas com certeza vai estar ajudando no crescimento e no desenvolvimento dessa criança, sem que eu seja enquadrado na questão de estar abusando ou explorando o trabalho dela, né? Então, assim, agora a partir do momento como eu faço isso de maneira punitiva, eu já me enquadro num crime que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tipo, você só vai comer hoje aqui, no caso, se você limpar o mato do quintal, vai ter que arrancar com a mão, vai ter que limpar com a enxada. A gente também pode presenciar isso nas portas dos supermercados, farmácias, enfim, nas portas dos comércios, querendo explorar a ação daquela criança. Então, de uma certa forma, quando isso vem de uma maneira punitiva, ou como um meio de paga por alguma ação que aquela criança cometeu, eu posso estar sendo enquadrado na questão do abuso e exploração do trabalho infantil. Vocês que estão à frente desses projetos sociais que surgem com a ideia de resguardar ali a criança e o adolescente, aqui em Lagoa de Itaenga, essa realidade, ela existe do trabalho infantil, por exemplo? Vocês puderam identificar com facilidade? Se identificaram, se existe, como tem acontecido aí a ação de vocês junto aos responsáveis, por exemplo? Tem sim, né? Como o Marcel mesmo falou aqui, quando eles saíram às ruas, eles conseguiram localizar alguns pontos que poderiam estar sendo enquadrados nessa questão. E para tentar explicar melhor para os ouvintes que mandaram aí a pergunta para você e que você elaborou, veja bem, aquele estereótipo popular que diz, trabalho não mata, né? E também algumas pessoas pegam ali uma parte da introdução bíblica que diz, né, o trabalho dignifica o homem. Então, de fato, né, o trabalho ele não mata e também, com certeza, ele dignifica o homem. Agora, sim, acho que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua medida, né? Eu não posso impor a uma criança ou um adolescente que ele execute determinada tarefa como fazendo parte da construção financeira de uma família, né? Eu não posso agregar a ele essa responsabilidade para que ele possa ser um dos membros que venha sustentar a sua casa ou a sua própria família. Então, o governo em si, ele já tem seus planos de medida contra o trabalho e o abuso e o trabalho, a exploração do trabalho infantil. E cabe a nós, enquanto instituições e projetos, dar andamento e dar seguimento a essas ações, né? Esses planos e medidas e ações que são tomadas pelo governo, eles na verdade é uma esfera onde eles vão poder transmitir, abrir mais esse leque para que as comunidades e os projetos aí que estão responsáveis por essa luta, por essa batalha, possam dar seguimento. Maciel, quando falamos de trabalho infantil, né, como eu falei, a gente tem que definir direitinho para que o pessoal de casa não entenda, né, de outra maneira. E a gente fica feliz com os esclarecimentos de vocês, né, que pegam realmente ao pé da letra. Essas ações têm acontecido em que locais exatamente aqui de Lagoa de Itaenga, desde que começaram vocês a levantar essa bandeira que são contra o trabalho infantil na cidade? Excelente. Complementando o que o nosso colega já falou, nós vemos desenvolvendo atividades nos focos de trabalho infantil, né? Feiras livres, casas de farinhas, nós desenvolvemos ações nos focos de trabalho infantil, né? Estamos diretamente buscando, fazendo essa busca ativa a essas crianças e adolescentes nos focos. É importante os pais e antigamente se via realmente mesmo, desculpa pelo interrompimento, a gente via muitas crianças, né, que as mães levavam para ajudar ali a complementar o trabalho, principalmente nas casas de farinhas. Hoje essa realidade tem mudado? Isso. Olha, nós já tivemos índices elevados. A gente sabe que existe muita coisa ainda a ser feita. Ano passado, o Ministério Público do Trabalho veio na pessoa da procuradora do Estado, procuradora do Ministério Público do Trabalho. Ela veio e ela mesmo foi a esse local, essas casas de farinha, para fazer essa vistoria nas casas de farinhas,
juntamente com o Conselho Tutelar, o Catavento também participou dessa ação, o CREAS, o CRAS e a Assistência Social participou dessa fiscalização realizada pelo Ministério Público do Trabalho. É importante lembrar, Júlio, que o Ministério Público do Trabalho, ele está de olho no município de Lagoa de Itaenga, porque às vezes a população pensa que isso é algo que, foi a gestão que fez isso, foi a prefeita, foi tal vereador, foi o Conselho Tutelar, quando na realidade existem medidas que partem do Ministério Público do Trabalho. São orientações que eles repassam. Claro, o projeto tem a sua metodologia, mas o Ministério do Público do Trabalho também tem a sua contrapartida. E a outra questão que é importante esclarecer à população, nós não estamos aqui dizendo que o seu filho nunca vai poder assumir uma função laboral. Muito pelo contrário, ele deve ser preparado e ensinado para assumir algo, uma responsabilidade lá na frente, desde que atenda o que diz a Constituição Federal, o que diz a Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, e o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Meu filho não pode mais fazer nada dentro de casa porque essa lei, depois que apareceu essa lei, os meninos não podem fazer mais nada. Pelo contrário, existe a diferença de tarefas e existe a diferença de trabalho. Uma criança, ela não pode ser ensinada, ela não pode ser inserida precocemente ao mundo do trabalho. Ela tem que aprender o que é tarefas. Acordou de manhã, arrumar o quarto não é trabalho, é tarefa. Você hoje não vai para a escola porque você vai ter que cuidar do seu irmão mais velho e eu vou ter que ir para a casa de farinha trabalhar. Isso é trabalho. Além de ser trabalho, é exploração. Porque a criança está assumindo uma responsabilidade de um adulto. Então, existem tarefas e existem trabalhos. Ajudar a mãe nas atividades diárias, isso não é trabalho, isso é tarefa. Agora, quando vem prejudicar o rendimento escolar, o desenvolvimento físico e psicológico daquela criança, isso passa a ser trabalho infantil, exploração do trabalho infantil. E a gente vê muito isso acontecendo não só no município de Lagoa de Itaenga, mas no Brasil e no mundo. Mas o que é importante, a gente não vai chegar aqui somente com uma posição punitiva. Quando a gente chega na casa de alguém para averiguar uma situação de trabalho infantil, a gente não somente diz, olha, você está errado porque seu filho está em situação de trabalho infantil, mas a gente apresenta alternativas. É diferente de eu chegar e dizer, olha, isso não pode mais acontecer, mas vamos fazer assim, você vai trabalhar, você vai para casa de farinha, você vai para a feira, a sua mãe, a avó dele, a tia não pode ficar com ele nesse momento que estiver na feira. Você não tem uma alternativa? Você já procurou inserir o seu filho na creche? Né? A gente se deparou eu, enquanto conselheiro tutelar, ano passado, apresentei uma notificação. Chegou uma notificação de trabalho infantil até o conselho. Mas aí a mãe deixava as crianças em casa e ia para casa de farinha com o seu esposo. E as crianças ficavam, a maior tomava conta das duas menores. 14 anos tomava conta das outras menores. E a gente começou a conversar, começou a ver a situação daquela família e a gente descobriu que aquela mulher poderia inserir uma daquelas crianças na creche. E na medida em que ela inseriu aquela criança na creche, toda a situação de trabalho infantil ela foi sanada. Então é diferente de eu chegar e punir, né? Que existem punições severas, a gente sabe, as leis apresentam consequência para quem explora a mão de obra infantil. Mas também existem alternativas. A gente vê a situação e apresenta caminhos. Olha, vamos por aqui porque vai ser melhor e vai conseguir resolver. É diferente de eu chegar e somente com uma imposição punitiva. Você está errado, você não pode fazer isso, você sabe que não pode fazer isso. E às vezes a gente não apresenta alternativa. Às vezes a pessoa precisa de alternativas para que a situação possa se tornar mais clara. Há quem defenda até hoje, fica, Maciel, com essa máxima que diz o seguinte, às 12 horas da sua Itaenga FM mais 31 minutos, 12h31, ainda tem gente que defende essa ideia aqui ainda, falando da seguinte maneira: não é melhor uma criança ou adolescente pobre trabalhar do que roubar?
que é que vocês falam sobre essa máxima aí que ainda perdura na mente de muitos adultos? É a mesma coisa de eu dizer, é melhor estar com o braço quebrado do que com a perna quebrada. É eu pegar um mal e comparar com outro mal. É isso, é o que a gente vê quando as pessoas se apresentam dessa forma. Somente para constar, existe uma pesquisa realizada pela UFPA, Universidade Federal do Paraná, uma pesquisa que foi desenvolvida com 1.000 adolescentes que cometeram ato infracional, ou seja, roubaram ou mataram, numa linguagem popular para que a população possa entender. E foram recolhidos para uma unidade de acolhimento institucional, conhecido por muitos como um presídio, que não é um presídio. Uma unidade de acolhimento institucional, se falando de FUNASE, é diferente de uma situação de presídio que recolhe pessoas a partir de 18 anos. Então, foram pegos mil desses adolescentes que estavam recolhidos, que estavam cumprindo ali medida socioeducativa, e foi feita uma análise e foi detectado que 95% desses adolescentes estão ali e eram derivados do trabalho infantil. Ou seja, eram adolescentes que vendiam droga, porque é um trabalho infantil, é uma exploração infantil. Eram adolescentes que estavam carregando frete nas feiras, eram adolescentes que vendiam águas e produtos nos sinais. Então, a maioria desses adolescentes que estão numa linguagem nossa, para que vocês entendam aí em casa, que estão presos, são adolescentes que vieram do trabalho infantil. Então, esse argumento de que é melhor trabalhar do que roubar não funciona, porque a gente está comparando um mal com outro mal, uma mazela com outra mazela, e a gente não pode assumir esse tipo de postura. Então, a gente tem isso, Júlio, como um mito do trabalho infantil. A gente apresenta isso como um mito do trabalho infantil. Existem muitos outros mitos do trabalho infantil. O Jean já falou aqui, o trabalho dignifica o homem. Sim, dignifica a partir do momento que ele passa a assumir uma função laboral de acordo com as leis. A partir dos 14 anos, na condição de jovem aprendiz, e aí a CLT, Jean pode me auxiliar e me ajudar aqui também. A CLT, ela é clara que diz que 15% do quadro de colaboradores de qualquer empresa deve ser reservado para esses adolescentes, jovens em situação de jovem aprendiz. 15% do quadro de funcionário deve ser reservado. Nesse momento, o adolescente ele pode assumir uma função. Agora, desde que não venha comprometer o seu desenvolvimento físico, psicológico e educacional. Ele não pode assumir atividades insalubres, ele não poderá trabalhar à noite e ele não poderá assumir qualquer função que venha comprometer o seu desenvolvimento. É isso? A partir dos 14 anos, abaixo dos 14 anos, qualquer situação de trabalho infantil que deixe de ser atividades, como eu falei aqui, tarefas, que deixam de ser tarefas, aí passa a ser trabalho infantil. E aí, a partir dos 17 anos, ele vai poder assumir uma função em conformidade com a consolidação das leis trabalhistas. Olha, tem aqui uma observação de um cidadão que ele disse, eu não quero me identificar, mas eu queria que vocês pudessem acompanhar esse meu raciocínio aqui, minhas observações. E ele diz, olha, aqui em Lagoa de Itaenga nós temos, infelizmente ainda, trabalho infantil e bem nítido. Não sei se vocês ainda olharam, né, bem de perto para essa realidade, né? Esse pessoal mesmo que tem carros, né, que vende água, por exemplo, né, e eu já pude observar e até colocam a vida da própria criança. Eu não estou nem falando de adolescente, mas olhem, chamem a atenção desses donos de carro de água que vende água pela cidade de Lagoa de Itaenga, né, que eles estão permitindo, né, com a maior cara de pau, que crianças trabalhem ali carregando água, trabalhem em cima das carrocerias, né, dos carros. Vocês já olharam para essa realidade? Já chamaram essas pessoas, meus amigos? Júlio, a respeito desse assunto, né, como você falou e o Marcel bem enfatizou aqui, há toda uma sistematização da questão dos planos de ações e medidas que estão sendo tomadas concernente a esse assunto.
né? Então, assim, é um plano já elaborado pelo governo do estado, né? O plano já desenvolvido pelo governo do estado e que vai caindo para os municípios, né? Através das associações e dos projetos, para a gente tentar erradicar essa questão do trabalho infantil. Bem, a sociedade ela tem um papel fundamental nessa questão também, né? A gente não pode deixar a sociedade de fora. Então a gente conta com as denúncias do pessoal, a gente conta, até porque assim, não tem como de uma só vez a gente abrangir todo o território do nosso município e também sanar todos os pontos onde estão sendo visualizadas essa questão da exploração do trabalho. Então assim, a gente conta com o apoio da sociedade nessa questão mesmo de poder denunciar, de poder divulgar. E como o Maciel bem enfatizou aqui, a questão da nossa ação em desenvolver para a gente tentar erradicar o trabalho infantil, ela não está ligada apenas a chegar e a questão de punir, mas a gente mostra também o caminho. Não é só, né, dizer que está errado, mas a gente também mostra uma solução. E essa solução ela vem através dos projetos oferecidos pelas associações, pelo CONDICA, pelo Fundo de Participação da Criança e do Adolescente que tem no nosso município. E de uma certa forma a gente trabalha em contraturno. Então quando eu tenho uma criança no turno escolar em contraturno, ela está participando de alguma atividade que venha construir, na verdade, o seu desenvolvimento, tanto psicológico como social. Então de uma certa forma eu também estou combatendo essa questão do trabalho infantil. Então assim, não tem como de uma só vez a gente abrangir todos os pontos onde estão sendo praticados esse ato do abuso do trabalho infantil. Mas a gente conta sim com a ajuda e a participação da sociedade, até porque é para ela que a gente também está fazendo esse trabalho. Vai ser lá na frente que a gente vai ter um cidadão que não vai ter os seus planos aí ultrajados por conta do trabalho infantil. Agora é sua vez, Marcelo, de descascar esse abacaxi. Vamos embora. É importante, por isso que é bom a população participar nesses canais de comunicação. A interação de vocês é de fundamental importância. Vejam só, existem conscientização que são feitas, realizadas. Jean está aqui representando a Conexão Social. O projeto Catavento também desenvolve atividades voltadas a esse público de trabalho infantil. E a gente vê que não estamos tendo a contrapartida da população. Se eu sei que aquela atividade vai comprometer, vai colocar em risco aquela criança ou aquele adolescente, e mesmo assim eu insisto em fazer com que aquele adolescente trabalhe no meu carro em situação de risco, então, de certa forma, a culpa não vai estar sendo somente do Estado, a culpa não vai estar sendo somente do município e dos projetos que estão envolvidos, mas também da pessoa que contrata aquela mão de obra, que eu costumo dizer mão de obra barata, porque uma criança que está em situação de trabalho infantil, ela jamais é paga da forma que um adulto ele vai ser pago. Por isso que é mais fácil eu contratar um adolescente, contratar entre aspas, porque essa forma de contrato que envolve muitas crianças e adolescentes são muito feitas muitas vezes de forma ilegal. Então, a população, ela também se torna responsável. Eu não posso pegar uma culpa que é minha e jogar na conexão social que, aos olhos de muito, pode não estar fazendo nada. Eu não posso jogar num projeto Catavento que a equipe também não está fazendo nada. Não. A responsabilidade também é minha. E o que é que eu estou fazendo para que aquilo não venha acontecer? O que é que eu estou fazendo? O mal da população é esperar sempre pelo posicionamento do Estado, um posicionamento da Prefeitura, enquanto a real responsabilidade daquele momento é nossa, é da população. A Prefeitura tem que fazer o município, a sua parte, da sua contrapartida e vem fazendo. O Estado também deve fortalecer as políticas públicas, porque se não há fortalecimento das políticas públicas, nós teremos precocemente adolescentes e crianças inseridos no ambiente, no espaço de trabalho infantil. E são 3 pilares simples: as políticas públicas, o fator econômico e o fator cultural, que faz com que essas crianças e adolescentes sejam inseridos precocemente no trabalho infantil. Mas a gente vai lutar, a gente não vai desistir. E se precisar ir para uma instância maior, a gente vai para uma instância maior, desde que essas crianças e adolescentes não venham ter o seu processo de desenvolvimento, seja lá em qual área for,
corrompido pelo trabalho infantil. Existem medidas severas, não é? Então, pode acontecer de a qualquer momento o Ministério do Trabalho chegar na Feira Livre e fazer uma fiscalização, como já fez sem a gente ter conhecimento. Ano passado chegou uma notificação do Ministério do Trabalho no Conselho Tutelar, enquanto eu trabalhava como conselheiro, e o Ministério do Trabalho mandou uma lista com 4 adolescentes que foram detectados através de fiscalização do Ministério Público do Trabalho em situação de trabalho infantil na feira. E a gente ficou se perguntando, mas quem fez essa fiscalização? Mas aí a gente descobriu que foi o Ministério Público do Trabalho. Como ele detectou essa situação, eu não sei. Por isso que é importante você que está ouvindo ter cuidado. É melhor evitar hoje do que sofrer medidas severas lá na frente, né? As políticas públicas estão aí para atender esses meninos. O projeto Catavento está aí funcionando ativamente para atender essas crianças e adolescentes. A conexão social também está ativa. Então, para que essas crianças e adolescentes assumirem uma responsabilidade que é dos pais? Se é para complementar a renda, os pais é quem tem que dar o braço a torcer, né, para que as coisas venham a ser supridas. Ah, Marcel, mas a situação está tão difícil, o fator econômico nesse período de pandemia está tão difícil. Aí já não é responsabilidade mais sua, e sim do Estado. Cabe ao governo federal, o governo estadual e o governo municipal investir nessas políticas públicas, além de investir, fortalecer as políticas públicas para que em situações como essa de pandemia, esse público não venha a sofrer, não venha a padecer na miséria, no fator econômico, porque muitas vezes o pai trabalhava, a mãe trabalhava, foi demitido, mas aí cabe ao Estado, cabe aos governos descruzarem os braços e investir, fortalecer as políticas públicas, a política de assistência, a política de saúde, a política de educação, todas as políticas que atendem crianças e adolescentes devem ser fortalecidas por quem tem de fato o poder de fortalecer. Nós não estamos aqui querendo culpabilizar você pai, você mãe. Muitas vezes vocês não têm culpa dos seus filhos estarem inseridos em situação do trabalho precocemente. Mas você não pode utilizar isso como desculpa, não é? E sim procurar as alternativas que são apresentadas. 2 alternativas estão aqui: Projeto Catavento, Associação Conexão Social. Então, existem alternativas, como a gente já falou, e também deve ter interesse de você que está nos escutando em procurar essas alternativas. Pronto, 3 minutinhos aqui para nosso irmão da Conexão Social, né, que também já falou no início da nossa programação, né? Hoje o tema é o trabalho infantil e as ações do Projeto Catavento e projetos parceiros, meu amigo. Seu nome como é que é mesmo? Janailson, né? Jailton, que também pronto, ele tá também especialista nesta área. Bem, essa questão, né, ela vai muito mais além apenas desse ponto que nós estamos colocando aqui, né? O Marcel bem enfatizou aqui na sua fala quando ele disse, né, a partir do momento que ele é inserido numa atividade que também não é compatível com aquilo que ele ganha, que ele recebe, né, não só pode ser considerado como a questão da exploração do trabalho infantil, também como a questão do trabalho escravo, né? E daí a gente já parte com uma esfera bem maior, né? Então, assim como ele falou, temos alternativas no nosso município que podem, juntamente aí com os órgãos aí fiscalizadores e também a questão o CONDICA, né, o Conselho de Direito, enfim, o Fundo de Participação da Criança e do Adolescente do nosso município, estão todos engajados para a gente tentar, na verdade, nos ajudar, Júlio. Eu uso essa linguagem bem popular, nos ajudar, né, uns aos outros a tentarmos erradicar essa questão desse trabalho infantil. Mas quando eu falo assim, por meio do projeto Oportunizar a Comunidade, a gente também tem ações que de uma certa forma impedem com que essas crianças estejam sendo impostas nessa questão de trabalho. O ano passado trabalhamos com cerca de 365 crianças, então assim, eu poderia garantir para você que era 365 crianças e adolescentes fora dos quadros que envolvia a questão do trabalho infantil, assim também como o Projeto Catavento tem as suas ações, tem as suas medidas aí. Então, somos todos parceiros nessa luta e assim,
contamos com a participação da sociedade, né? Então não basta apenas você visualizar, você pode sim fazer a denúncia e daí através das medidas, dos planos de ações que são tomados através dos projetos e das associações aqui no nosso município, a gente pode estar viabilizando um meio da gente poder estar ajudando essa família, né? Então, como ele falou, então eu não posso usar como desculpa o momento que a gente está enfrentando sobre a questão da pandemia, a questão econômica, a questão do desemprego no nosso país, né? Mas eu posso sair junto a um órgão desse, procurar alguma medida, alguma solução para que eu não possa estar expondo essa criança a esse tipo de situação. Então, fica aí livre o acesso à questão da associação Conexão Social, o projeto Catavento também está aqui, as pessoas também que participam do Conselho Tutelar, que tem uma participação fundamental no nosso município, né? Não cessam o trabalho do Conselho Tutelar, eles têm aí um trabalho muito enfatizado nessa questão da área de garantir os direitos fundamentais das crianças e do adolescente. Então contamos com a ajuda de todos, né? E vamos juntos, né? Formar uma parceria forte, né? Homogênea, para que a gente possa combater essa questão do trabalho infantil. Um minutinho para Maciel. Exatamente. Eu quero agradecer a todos os parceiros. Tinha muita coisa a ser falada, mas o tempo corre ligeiramente. Temos um plano de enfrentamento que vai ser cumprido, não só pelo município de Lagoa de Itaenga, plano de enfrentamento do trabalho infantil, que é um plano que foi elaborado justamente para fortalecer as ações. E quero agradecer aqui, em nome do Projeto Catavento, ao financiador, o Amigo de Valor, né, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, a execução, assistência, a Secretaria de Assistência Social na pessoa do secretário Josinaldo e também a contrapartida do município na pessoa da gestora Dona Graça. Queremos agradecer a toda a equipe que faz o projeto Catavento, desde coordenação, oficineiros e técnicos. Queremos agradecer e mandar um abraço nesse dia 12 especial. O Ministério Público do Trabalho, que tem dado total apoio, o Conselho Tutelar, como o Jean já falou, o CREAS, CRAS e o CONDICA, que está aqui representado na pessoa de Jean. O CONDICA que tem também nos unido, juntado a nós, tem se unido a nós e tem dado um apoio eficiente. E mandar um abraço para todos os conselheiros de direitos que estão na escuta, mandar um abraço para todas as secretarias, e é fundamental. E eu quero finalizar minha fala e meus agradecimentos com uma frase que eu fui surpreendido ontem por uma aluna da Arca do Saber. Nós estávamos em videoconferência e na hora de trocarmos algumas informações, uma criança, né, ela chegou e falou a seguinte frase, Yasmin, né, ela falou a seguinte frase: trabalho infantil só se for de brincadeira. E ela se utilizou essa frase referente a gente pode brincar de ser médico, a gente pode brincar de ser professor, com os brinquedos que a gente tem aqui em casa. Então, é justamente isso. E a gente vê, na medida em que uma criança se posiciona dessa forma, a gente vê que de fato nosso trabalho, nossa ação está surtindo efeito. Então, 12 de junho, Dia Mundial e Nacional de Enfrentamento e Combate ao Trabalho Infantil, Covid-19. Protejam nossas crianças hoje, mais do que nunca, de toda e qualquer situação de trabalho infantil. Pronto, daí o pessoal, né, que levanta a bandeira que é contra o trabalho infantil em nosso município. Vem aí Manuel Antônio na tarde mais bregueira do Brasil. Um ótimo final de semana para você. E se for da vontade de Deus, estaremos aqui no programa na segunda-feira. Aquele abraço, Itaenga, Pernambuco, Brasil. Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga.